Louvado seja Deus, capítulo 13, 7 passos para o tipo supremo de fé, parte 1, autor Kennedy Hagin. Compartilhe, se inscreva, em nome de nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Já discorremos a respeito da maioria dos tópicos que estão tratados neste capítulo. Quero que você visualize todos eles juntos, pois isso o ajudará a avaliar o crescimento de sua fé. Se você acolheu estas lições em seu coração, o diabo tentará lhe resistir, mas o Senhor o quer preparado contra as artimanhas de Satanás. Você deve estar preparado para enfrentar qualquer circunstância ou situação adversa. Este é um dos motivos pelos quais quero que avalie sua própria vida e o seu andar da fé e assim continue a caminhar para chegar ao tipo mais elevado de fé. Há 7 passos para se alcançar o mais elevado tipo de fé. A fé que se firma em Deus pela sua palavra e assim obtém os resultados. Nesta lição abordaremos os 3 primeiros passos. Louvado seja Deus! Passo número 1. Conheça a integridade da palavra de Deus. O primeiro passo necessário para se atingir o tipo mais elevado de fé é conhecer a integridade da palavra de Deus. Você deve entender que a palavra de Deus é, de fato, o que ela declara ser. A palavra de Deus é uma revelação de Deus para nós. Também devemos entender que a Bíblia é Deus falando conosco agora, hoje. Louvado seja Deus! A Bíblia não é somente um livro do passado ou um livro do futuro, mas é um livro do agora. Este livro, a Bíblia, é uma mensagem habilitada e inspirada por Deus. Hebreus capítulo 4, versos 12, a palavra do Senhor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Na versão de Moffat, lemos: porque o Logos, palavra de Deus, é algo vivente. Mas a palavra de Deus somente se tornará viva em sua vida quando você a receber e agir à altura dela. Louvado seja Deus! Assim, o primeiro passo para se chegar ao tipo supremo de fé é se firmar na palavra, se firmar de forma absoluta, integridade desta palavra tão gloriosa. A palavra de Deus deve ser colocada em primeiro lugar em nossas vidas. Às vezes, algumas pessoas pensam que Deus não falou com elas, a menos que recebam uma mensagem em línguas ou uma profecia. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando conosco. Línguas, interpretação ou profecia não devem ser colocadas acima da palavra escrita de Deus. Louvado seja Deus! A palavra de Deus vem em primeiro lugar. A palavra escrita de Deus deve vir em primeiro lugar. Ela tem a primazia. Os dons de línguas, interpretação de línguas e profecia são dons inspiracionais dados à igreja para inspirá-la em harmonia com a palavra escrita de Deus. E se alguém fornece uma expressão vocal que não concorda com a palavra de Deus, então não se trata do Espírito Santo em manifestação.
Trata-se de alguém falando algo de sua própria cabeça ou alguém falando sobre a influência de um espírito maligno. Temos que julgar as expressões vocais pela palavra de Deus, conforme a própria palavra nos diz para fazer. A palavra de Deus deve ter a primazia porque ela é Deus falando conosco. Sempre tenho considerado e agido à altura da palavra exatamente da mesma maneira que faria se o Senhor Jesus estivesse em pessoa falando comigo. Quando nos firmamos neste princípio, estamos dando um grande passo para entender o que é a fé. A palavra de Deus não é para ser testada nem questionada. Algumas pessoas procuram evitar ler certos trechos ou diluí-los com explicações falsas, porque não concorda com certas verdades da palavra. Devemos sempre aceitar aquilo que a Bíblia diz e andar à luz desta verdade. Algumas pessoas querem que a Bíblia diga certas coisas e assim até mesmo procuram adulterar o que se lê na palavra. Nós devemos crer naquilo que a palavra diz e não naquilo que pensamos que ela diz. Quando começamos a estudar a palavra de Deus e aceitá-la conforme ela é, ficaremos surpreendidos e nos perguntaremos por que viemos a crer em certas coisas. É realmente surpreendente a quantidade de pessoas que as coisas acontecem. De fato, não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Parece que frequentemente aceitamos o que os outros dizem a respeito da palavra, ao invés de verificarmos por nós mesmos o que a palavra de Deus está realmente dizendo. E fica essa situação. Louvado seja Deus. Minha decisão em crer na palavra. Um dos motivos pelos quais fui guiado na direção certa quando estava no leito de enfermidade foi que durante aquele período me firmei no estudo da Bíblia, estudei em detalhes a respeito da fé e da cura. Minha igreja não ensinava a respeito da fé e da cura, mas quanto mais estudava a palavra de Deus, mais compreendia que a fé e a cura eram verdadeiras. Independentemente dos ensinos da minha igreja, assumi um compromisso comigo mesmo de andar à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco hoje. E sei pela minha própria experiência que quando me formei no fato da palavra de Deus, era Deus falando comigo, me instruindo, me capacitando. Essa é a realidade. E olha, foi batalha vencida. Para que pudesse realmente crer na palavra de Deus, tive que não só ir contra os ensinos de minha igreja, como também ir contra aquilo que toda a minha família acreditava. É surpreendente como algumas pessoas têm a tendência de conformar suas mentes com ensinos eclesiásticos e meramente humanos, ao invés de a conformarem com os ensinos bíblicos. E às vezes agem eclesiasticamente ao invés de agir biblicamente. Louvado seja Deus. E também é surpreendente como muitas vezes os nossos entes queridos, pensando zelar por nossos melhores interesses, frequentemente se opõem e tentam nos impedir que andemos à luz da palavra de Deus e até mesmo muitas vezes se tornam um instrumento que Satanás usa para nos alcançar, para nos enlaçar. Enquanto estudava por mim mesmo a palavra de Deus e me esforçava para receber minha cura, descobri que meus familiares estavam me desencorajando. Assim parei de falar com eles a respeito da fé e da cura.
Guardei meus pensamentos para mim e decidi obedecer à palavra de Deus por mim mesmo? Diga em voz alta: a palavra de Deus é Deus falando comigo. Louvado seja Deus. Passo número 2. Conheça a realidade da sua redenção em Cristo. O segundo passo para se alcançar o tipo mais elevado de fé é entender a realidade da nossa redenção em Cristo, não como uma mera doutrina ou filosofia ou credo, mas sim devemos entender o fato que fomos redimidos da autoridade de Satanás. Está em Colossenses capítulo 1, versos 13. Pois através do novo nascimento fomos transportados para o reino do Filho de Deus, para o reino de seu Deus. Em outras palavras, passamos a fazer parte da própria família de Deus, libertos do reino de Satanás. Colossenses capítulo 1, versos 12 a 14. A palavra de Deus nos diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Vejamos o versículo 13. Ele nos libertou do império da autoridade das trevas. Este versículo não diz que Deus irá nos libertar. Ele diz que ele já nos libertou quando nascemos de novo no reino de Deus. A palavra grega traduzida neste versículo por império é a mesma palavra grega traduzida por autoridade. Em outras palavras, poderíamos ler este versículo assim: ele nos libertou da autoridade das trevas. A palavra trevas significa tudo aquilo que Satanás é, o reino de Satanás. Mas em Cristo fomos libertos do poder ou da autoridade do reino das trevas, do reino de Satanás. Observe que Colossenses capítulo 1, versos 14 diz: no qual temos a redenção pelo sangue de Jesus. Portanto, Satanás não tem o direito de reinar na vida do crente, porque o crente já foi redimido. Vejamos agora Apocalipse capítulo 12, versos 11. Eles, pois, o venceram ao acusador dos irmãos, a Satanás, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O sangue de Jesus é a base para a nossa vitória. Mas observe que além do que Jesus já fez por nós, pelo seu sangue, também precisamos adicionar o nosso testemunho ou a nossa confissão ao mesmo. Louvado seja Deus. Devemos nos firmar contra o inimigo através da nossa confissão de fé na palavra de Deus, pois Satanás é o Deus deste mundo e tentará exercer autoridade sobre nossas vidas. Sim, Satanás tentará exercer autoridade sobre nossas vidas. Mas simplesmente teremos que entender que já fomos libertos do poder das trevas ou da autoridade de Satanás pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que entender que pelo novo nascimento já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versos 13. Em Cristo já temos a redenção pelo seu sangue e temos toda a rendição e condição de triunfar sobre o diabo em todas as batalhas. Não importa qual seja a tentação ou provação, pois através do sangue do Cordeiro
e da palavra do nosso testemunho, nossa confissão de fé, somos mais do que vencedores, graças a Deus, há poder no sangue. Assim, pelo fato de sermos nova criação em Cristo, o domínio de Satanás sobre nós terminou. Jesus é o Senhor e o cabeça da nova criação e, coletivamente, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça de seu corpo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluias. Assim, pelo fato de sermos nova criação em Cristo, o domínio de Satanás sobre nós terminou. Essa é a realidade. E individualmente, cada um de nós é nova criatura, porque somos membros deste corpo. Satanás não tem o direito de governar sobre o corpo de Cristo, assim como não tem o direito de governar sobre nossas vidas individualmente. Cristo é o cabeça do corpo. Ele é aquele que governa e dirige seu próprio corpo, quer coletivamente, quer individualmente. Redimidos da enfermidade, algumas pessoas aceitam a derrota na vida porque não compreendem plenamente a palavra de Deus. Dizem, irmão Reagan, nossos espíritos pertencem ao Senhor, mas os nossos corpos não foram redimidos ainda. Assim é normal padecermos de enfermidades e doenças ainda hoje, mas chegará o tempo quando não sofrermos mais enfermidades. Mas de fato não é isso que lemos na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, a palavra diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A Bíblia diz nesse trecho que não somente o nosso espírito, como também nosso corpo foi comprado por preço. Assim, devemos glorificar a Deus tanto em nosso corpo quanto em nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Observe que a Bíblia diz, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 20. Isso significa que você deve glorificar a Deus no seu corpo. Deus é glorificado quando o diabo o domina fisicamente através de uma enfermidade? É lógico que não. Deus pode ser glorificado pelo corpo que é o templo do Espírito Santo quando o mesmo é deformado ou afligido pelo inimigo através de enfermidades e doenças? Certamente que não. Precisamos entender claramente estas verdades à luz da palavra de Deus, para que aprendamos a resistir quando Satanás tenta atacar nosso corpo. Da mesma maneira que resistiríamos se ele tentasse qualquer outro ataque em nosso corpo. Voltemos a Colossenses capítulo 1, versos 12, que diz, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A cura faz parte de nossa herança como filhos de Deus. Quando andamos na luz, pois a palavra de Deus diz que temos o domínio e autoridade sobre o diabo. E isso inclui toda doença e enfermidade. Mateus capítulo 8, versos 17, 1 Pedro capítulo 2, versos 24. Conforme já vimos em Apocalipse 12, 11. É pelo sangue e sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho que vencemos a Satanás. Se nascemos de novo, já fomos libertos do poder das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versos 13. Agora observe o versos 12 que diz, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança. Graças a Deus, posso desfrutar
de minha herança agora mesmo. Não precisamos relegá-las para o futuro. Quando estivermos no céu, temos nossa herança agora. Louvado seja Deus! Já fomos libertos da autoridade e poder das trevas. Já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Já temos a libertação e a redenção das mãos de Satanás. Por isso, podemos vencer o inimigo agora mesmo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho, que é a nossa confissão. Podemos glorificar a Deus agora mesmo em nosso corpo e espírito. Diabo, tu estás proibido de invadir esta propriedade de Deus. Gosto da maneira pela qual certo missionário ora pelas pessoas. Certa vez, pedi-lhe para que me ajudasse a orar pelos enfermos na fila de oração. A primeira pessoa que ele orou foi uma mulher. Ele disse: Pai, esta mulher é sua filha. Ela é do Senhor. Não é certo que o diabo a domine por meio de uma enfermidade. Assim o agradecemos, Pai, porque o Senhor já proveu sua libertação. O Senhor já tomou as enfermidades dela e as colocou sobre Jesus, porque está escrito, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus capítulo 8, verso 17. Então aquele missionário começou a ordenar ao diabo, e ele não estava orando para o diabo, ele estava ordenando ao diabo, exercendo sua autoridade sobre o diabo, firmando-se na palavra de Deus. Ele disse: Agora, Satanás, tire suas mãos do corpo desta mulher, pois seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele pertence a Deus e você não tem o direito de invadir uma propriedade de Deus. Ordenamos agora mesmo que você se afaste desta propriedade do papai. Então o missionário falou com aquela mulher. Ele não orou pela mulher. Ele falou com ela. Disse: Irmã, o diabo tem oprimido seu corpo através de uma enfermidade, mas Deus já forneceu a provisão para a sua libertação. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E é seu dever glorificar a Deus, tanto no seu corpo quanto no seu espírito. Deus pode ser glorificado em seu corpo quando o diabo o está dominando? É claro que não. Portanto, você deve resistir à enfermidade junto comigo e juntos ordenaremos que Satanás pare de invadir esta propriedade de Deus. Certa vez vi uma placa de advertência numa propriedade que dizia: proibido invadir esta propriedade. Assim coloquei um aviso no meu próprio corpo, espiritualmente falando. Você não pode vê-lo porque está numa dimensão espiritual. Mas o diabo consegue vê-lo. O aviso diz: proibido invadir esta propriedade, diabo. Isto é, com você. Coloquei este aviso pela fé. Você não pode vê-lo porque está em seu espírito. Ou melhor, está em meu espírito. Este aviso está comigo há anos e assim o diabo não toca no meu corpo, que é propriedade de Deus. Somos mordomos de nossos próprios corpos. Cabe a você glorificar a Deus em seu próprio corpo e espírito. Passo número 3. Conhecer a realidade da nossa criação. O terceiro passo necessário para alcançarmos o tipo mais elevado de fé é conhecer a realidade da nova criação. Precisamos entender que na mente de Deus fomos recriados em Cristo Jesus. No momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e o confessamos como nosso Senhor, fomos recriados. É nesse instante que o aspecto legal da redenção que ocorreu através da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus se torna uma realidade em sua própria vida. Através do novo nascimento, recebemos em nosso espírito a própria vida e natureza de Deus. O novo nascimento não é somente uma experiência, não é uma religião.
O novo nascimento não é sinônimo de afiliar-se a uma igreja. Não. O novo nascimento é a própria recriação de nossos espíritos. Através dele nos tornamos filhos e filhas de Deus, do Deus Altíssimo. Ele passa a ser o nosso próprio Pai e nos tornamos seus próprios filhos. Por meio do novo nascimento, sabemos que passamos do domínio de Satanás, da morte espiritual, para a dimensão da vida através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus! João disse, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Era João, capítulo 3, versos 14. Sabemos que estamos na família de Deus. Nascemos nessa família, ninguém pode afiliar-se a essa família. Tem que nascer dentro dela. Quais são as consequências de entendermos a realidade do nosso nascimento e da nova criação? A partir do novo nascimento, Deus se torna nosso próprio Pai e nos tornamos seus próprios filhos. Temos a mesma liberdade de comunhão com Deus que Jesus tinha durante a sua vida terrestre, porque o Pai nos ama, assim como amava a Jesus. Aleluias! João capítulo 17, versos 23. Alguém diria, não creio que Deus me ama tanto quanto amou a Jesus. Graças a Deus, creio sim. É dessa forma que eu creio. Creio na palavra. E esta verdade me faz vibrar. Colossenses capítulo 1, verso 18, a palavra diz, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Embora também sejamos nascidos de novo e redimidos da morte espiritual, foi Jesus o primeiro a nascer de novo, pois ele é o primogênito dentre os mortos. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Fomos gerados por Deus, mas Jesus foi o primeiro a ser gerado por Deus. Está em Hebreus, capítulo 1, verso 6. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Pedro disse, pois fostes regenerados, não semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro capítulo 1, versos 23. Fomos gerados por Deus, fomos nascidos de Deus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, como está em Romanos capítulo 8, versos 17. Quando falamos assim, não estamos engrandecendo a nós mesmos. Estamos engrandecendo a Deus e aquilo que Ele fez por nós, por meio do Senhor Jesus Cristo. Não nos fazemos novas criaturas, foi Deus que nos fez novas criaturas. E Jesus foi feito o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versos 2. Glória a Deus. Somos nova criação, criados por Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Efésios capítulo 2, versos 10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Não fomos nós que fizemos a nós mesmos uma nova criação. Não foi Deus. Esta é a realidade. Não foi nós mesmos que criamos uma nova criação. Foi Deus. E temos que ter muito cuidado para não julgarmos a criação de Deus. As pessoas pensam que é humildade dizer não tem valor nenhum, mas Deus não fez uma nova criação sem valor. Se você diz que não tem valor, não está se vendo como Deus o vê e não está vivendo em linha com as epístolas
que foram escritas para você como membro do corpo de Cristo. Muitas pessoas olham para as outras do ponto de vista natural. Somos preciosos aos olhos de Deus, porque estamos em Cristo. Você poderia pensar que é humildade, que é humilde dizer que não tem nenhum valor. Mas tal declaração, na realidade, demonstra ignorância em relação à palavra e dá ao diabo condição de dominá-lo. Em Efésios capítulo 2, versos 10, lemos que somos feitura de Deus. Quando desvalorizamos a nós mesmos, na realidade estamos subestimando o que Deus fez por nós. Através do novo nascimento, estamos subestimando a obra de Deus em nossas vidas. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Pare de olhar para si mesmo do ponto de vista natural. Mantenha o seu foco, o seu olhar em Cristo, e então isso será muito melhor. Deus o vê não como uma pessoa qualquer. Deus o vê em Cristo. O que derrota as pessoas é que olham para si mesmo e para os outros do ponto de vista natural. Não temos o direito de agir assim. Precisamos olhar as coisas pela ótica de Deus. Certa vez um pastor me falou: estou pagando pela vida que levava antes de ser salvo. Mas na realidade, quando nascemos de novo, já temos a redenção de todas as penalidades do pecado. Se você tivesse que pagar seus erros, então também deveria ir para o inferno. Mas sabemos que isso não é verdade se estamos em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nova criatura nós somos. Preste muita atenção no que a palavra tem a dizer sobre sua redenção. Pois muitas pessoas são vencidas porque não se firmam nela contra o diabo. Em outras palavras, não resistem aos ataques do inimigo porque acreditam que deve ser assim. Acham que merecem as penalidades da provação ou tentação ou teste que lhes sobreveio. Devemos entender a diferença entre arrependimento e penitência. Se você se arrependeu, Deus já o perdoou. E você não precisa de penitência. Você precisa de alguma penitência para receber o perdão ou a purificação dos seus pecados? Não. Isso é com Cristo. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Se Deus não mais se lembra dos seus pecados, então por que você deve lembrar deles? Se tivéssemos que continuar colhendo depois que fomos salvos o que semeamos antes da nossa conversão, então teríamos que ir para o inferno, porque ele é parte da punição também. Se tivéssemos que colher parte da penalidade, então também teríamos que colher toda a punição. Fomos redimidos, não só do poder do pecado, como também da penalidade do pecado. Jesus já sofreu a penalidade do pecado em nosso lugar. Muitas pessoas estão permitindo que o diabo as ataque e domine por meio de provações porque não estão se firmando e resistindo pela sua condição de autoridade em Cristo Jesus. Eles têm sido roubados da liberdade e da vitória porque pensam que deve ser assim. É evidente que todos nós passamos por provações em nossas vidas, mas isso não significa que as circunstâncias irão nos vencer. Se estamos em Cristo, Deus nos prometeu a vitória em todas as circunstâncias. 1 Coríntios capítulo 14, verso 57.
Ao invés de aceitarem o fato de que já foram redimidos da penalidade do pecado, alguns crentes deixam o diabo dominá-los e mantê-los enfermos. Deus não usa seus pecados contra você se você já pediu perdão. Deus nos perdoa, esquece os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 João, capítulo 1, versos 9. Louvado seja Deus. O diabo não tem nenhum direito de dominá-lo. Deus nos tornou aptos para desfrutarmos de nossa herança dos santos na luz. 2 Pedro capítulo 1, versos 4. Colossenses capítulo 1, versos 12. Ele nos fez aptos para sermos participantes de nossa herança. Já que Deus fez a parte dele, então devemos fazer a nossa. Desfrutemos de nossa herança e de tudo aquilo que nos pertence legalmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esquecemos esta ação de nos olhar como humanos. Somos cidadãos celestial que tem um espírito no céu juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 6. Somos cidadãos